O tempo está acabando e serão poucas as oportunidades de ver a seleção brasileira em campo antes da próxima Copa do Mundo. Por isso, resolvemos analisar dados e estatísticas de todos os jogadores que atuaram com Ancelotti, classificando-os através do desempenho no formato tier list. Quais nomes brilharam e já têm o passaporte carimbado? E quais foram os que decepcionaram e já estão fora dos planos? Aê, atura ou surta! Abrimos a lista em ordem alfabética com Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, que integrou a primeira convocação de Carleto e somou 164 minutos em campo nas partidas contra Paraguai e Equador. Suas atuações foram regulares no aspecto defensivo. Venceu pouco mais da metade das disputas de bola, registrou 2 desarmes e 6 cortes, mas também cometeu um erro que resultou em finalização adversária. No ataque, teve pouca participação, sem acertos em cruzamentos ou passes decisivos. Por isso, entra entre os apagados. Alexandro Ribeiro foi uma das grandes surpresas nas convocações de Ancelotti, mas não para quem acompanha a nossa série Máfia, que já havia destacado a qualidade do zagueiro do Lille, da França. Titular nas 3 partidas que disputou, atuando os 90 minutos em todas, Alexandro mostrou intensidade na marcação e força nos duelos, transmitindo muita segurança nas 2 primeiras apresentações. Apesar de sentir os efeitos da altitude na Bolívia, seu desempenho geral o mantém forte na disputa por uma vaga na Copa. Alisson apresenta números impressionantes em qualquer recorte temporal da seleção. Nos 4 jogos disputados neste ciclo, o goleiro do Liverpool sofreu apenas 1 gol e de pênalti contra a Bolívia. O Brasil possui boas opções para a posição, mas é inegável que Alisson segue sendo uma escolha segura, mesmo como veterano de 2 Copas. Vai bem pelo alto, tem boa saída de bola e faz grandes defesas. Tudo indica que seu passaporte para mais um Mundial já está carimbado. Com apenas 11 minutos em campo na vitória sobre a Coreia do Sul, fica difícil avaliar o impacto de André neste novo ciclo da seleção. Ainda assim, o volante sofreu um drible, errou um domínio e perdeu a posse de bola 2 vezes no curto período em campo. É fato que André vive um momento de maior consolidação como titular dos Wolves sob o comando de Vitor Pereira, mas a fase ruim do clube impede qualquer destaque individual. Mais um entre os apagados. Apesar de ainda buscar seu espaço no Chelsea, Andrei Santos recebeu bons minutos em campo nos 3 jogos disputados pela seleção. O único em que foi titular aconteceu na altitude, onde o desempenho coletivo acabou ficando abaixo das expectativas. O jovem meio-campista ainda não mostrou todo o seu potencial, como vinha fazendo na França, mas isso parece ser questão de tempo. Seus números são apenas regulares, porém já dá para perceber que contribui bem tanto na defesa quanto no ataque. Segue firme na briga por uma vaga. A convocação de Bento segue sendo curiosa, já que nenhum outro brasileiro que atua na Arábia tem recebido oportunidades. Ainda assim, é preciso reconhecer que ele fez sua parte contra a Coreia e manteve o clean sheet. É verdade que foi pouco exigido, muito por conta da fraqueza do adversário, mas pelo jeito deve continuar presente ao longo do ciclo até a Copa do Mundo. Gostemos ou não, o passaporte dele já está carimbado. O jogador com mais minutos em campo sob o comando de Ancelotti foi Bruno Guimarães, meia central do Newcastle. Seu caso é marcante. Cresceu muito de produção com a nova comissão técnica e hoje é um dos poucos atletas que mantém o mesmo nível tanto no clube quanto na seleção. São 3 participações em gols nos 6 jogos disputados, média de quase 2 passes decisivos por partida e um alto índice de duelos vencidos. É verdade que cometeu um pênalti bobo que custou uma derrota, mas nada que apague o momento. Bruno tem um pé na Copa, e com justiça. Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, entrou em campo apenas nas 2 partidas em que o Brasil foi derrotado. Mesmo assim, não dá para dizer que foi mal. Entre as várias opções testadas neste início de ciclo, foi uma das que mais agradou, principalmente por ser mais técnico, com bom recurso criativo e capacidade de levar a bola com qualidade até o último terço. Ainda assim, não tem vaga garantida e segue na disputa. Mesmo com o prestígio de jogar pela Internazionale, Carlos Augusto ainda não mostrou qualidade suficiente para justificar uma convocação, pelo menos sob a ótica dos dados. Defensivamente, apresenta rendimento preocupante e dificilmente ganha um duelo. No ataque, não produziu absolutamente nada. Se voltar a aparecer nas próximas listas, será difícil de entender. Vai abrir o sonho distante.
Por aqui não vendemos odds mágicas, só pedimos seu like e sua inscrição para que a Toca continue sendo a casa do Moneyball no Brasil. Aproveita e já dá aquele salve nos comentários. A grande aposta de Ancelotti é o retorno de Casemiro, volante multicampeão com o treinador que trouxe mais estabilidade ao sistema defensivo. Como falamos anteriormente, um ponto que sempre analisamos é o que os jogadores entregam pelos clubes e a diferença ao vestirem a amarelinha. Nesse sentido, o veterano consegue manter o nível semelhante, com muitos desarmes, alta combatividade e ainda faz algumas aparições ofensivas, pisando com perigo na área adversária. Sem um camisa 5 de elite, é quase impossível pensar em título. Por isso, se Casemiro estiver em boa fase na Copa, poderá ser um fator decisivo, mas precisa aprender a não churrascar mentalmente em momentos críticos, algo que não se mede por dados. Entre os laterais esquerdos, uma das novidades de Ancelotti que se destacou foi Douglas Santos. Ele já havia aparecido em nossas listas da convocação da seleção por dados, pois mostramos seu excelente momento no Zenit, da Rússia. Nos 2 jogos disputados, teve atuações sólidas, equilibrando bem ações ofensivas e defensivas. Pelo desempenho, parece estar no topo da disputa pela vaga. Mais um nome de confiança de Dom Carlo é Éder Militão, zagueiro que se consolidou como um dos grandes nomes da posição, atuando com ele no Real Madrid. O defensor, no entanto, tem um ponto frágil, o corpo envidraçado. Qualquer lesão tende a ser grave, tornando difícil contar com ele 100% do tempo. Ainda assim, apesar de ter jogado apenas uma partida, foi impecável, e se estiver bem fisicamente, seu passaporte para a Copa já está garantido. Ninguém marcou mais gols na seleção brasileira sob o comando de Ancelotti do que a joia Estevão. O atacante vive uma fase brilhante, ganhando cada vez mais espaço nos Blues, ofuscando até nomes já consagrados no elenco. Pelo Brasil, mantém a mesma produtividade. A cada 3 chutes, um balança a rede sem deixar de contribuir coletivamente. Ainda precisa melhorar a efetividade nos dribles, mas se continuar neste ritmo, com certeza será um fator decisivo. Galera, sabemos como todos estão se sentindo em relação a Fabrício Bruno. Agora, imaginem o canal que o colocou como melhor contratação do futebol brasileiro no último vídeo. Infelizmente, as falhas foram gritantes e custaram um jogo ganho, mas vamos tentar ser frios e analisar. Teve algum ponto positivo que vale destaque? Sendo honesto, não. Esse grande zagueiro queimou sua oportunidade de disputar a Copa e entra direto para o grupo dos Game Over. O melhor zagueiro que temos há algum tempo é Gabriel Magalhães, do Arsenal. Mesmo com apenas 2 jogos neste ciclo, passou muita segurança e mostrou uma capacidade única, daquelas que fazem o torcedor ter certeza de que será titular no lado esquerdo. É um defensor proativo, que não dá espaço para o adversário crescer perto da área, além de ser um monstro pelo alto, corta várias bolas de cabeça e ainda marca seus gols. Gabriel será um fator decisivo para o sucesso do Brasil na Copa. Gabriel Martinelli é uma das boas opções que temos para a ponta esquerda, pois carrega o instinto do jogador brasileiro que parte para cima, que gosta de carregar a defesa até a linha de fundo. Marcou o dele contra o Japão com estilo, mas ao mesmo tempo não venceu nenhuma das 7 bolas que disputou e não acertou um drible dos 3 que tentou. Esse contraste de eficiência ilustra seus jogos pelo Brasil e nos faz crer que ele ainda precisará mostrar mais se quiser garantir sua vaga, já que existem muitas opções. Ele tá só na briga. Difícil falar sobre Gerson, meu povo, pois ele parecia estar nos planos da comissão técnica. Sendo sinceros, no caso dele não se trata tanto de dados, mas de escolhas profissionais de carreira. Quem viu a live do treino da seleção, quando Ancelotti passou um tempão conversando com o meia, sabe do que estamos falando. Não sabemos o teor da conversa, mas aquilo aconteceu antes da mudança para a Rússia. Depois disso, a história todo mundo já conhece. Não está sendo relacionado, quer se mudar para o Palmeiras e parece completamente distante da Copa. Historicamente, a seleção sempre teve goleiros pegadores de pênalti e Hugo Souza poderia muito bem ser uma dessas opções no elenco. Lógico que os 3 gols sofridos, principalmente o último, deixam uma má impressão de sua estreia. Mas devemos lembrar que naquele momento o colapso mental de todos já era nítido e cada falha tem sua devida proporção. Por isso, diferente de Fabrício, não dá para descartar completamente o goleiro, porém o sonho ficou distante.
Outro nome que jogou pouco e ficou difícil de avaliar foi Igor Jesus, centroavante do Nottingham Forest. Seria mais justo considerar outras convocações, já que a ótima impressão que ele causou anteriormente ainda permanece. Mas aqui olhamos apenas o tempo do Carleto. Em campo, tocou na bola apenas 4 vezes, por isso vai para os apagados. Chegamos em mais um nome que ganhou uma oportunidade, mas teve poucos minutos para mostrar seu futebol. Diferente dos outros casos, Jean Lucas buscou o jogo na altitude boliviana e não titubeou na hora de arriscar suas finalizações no gol. Ele de fato entrou no jogo e não apenas na súmula. Como ainda não temos um substituto definido para Bruno Guimarães, dá para considerar ele na luta por vaga. Lembra daquela história de rendimento semelhante por clube e seleção? Pois é, quem dera se o João Pedro que defende o Brasil fosse o mesmo que se destacou no título do Super Mundial pelo Chelsea. O garoto é muito bom, mesmo que quem não acompanha a Premier League tenha uma impressão diferente. Porém, seus números não colaboram. Errou muitos dribles, finalizou pouco e por números vai para o sonho distante. Cara, se o Joelinton aparecer em mais uma convocação, só pode ser máfia. Não é possível. Nos 33 minutos contra o Japão, ele até que não foi dos piores em campo, acertou alguns passes, disputou bolas e finalizou bastante. Mas a qualidade dessas ações é bem questionável. O meia do Newcastle não tem o molho e vai para os apagados. Não tem jeito. O artilheiro do futebol brasileiro teve apenas 19 minutos em campo na sua estreia pela seleção. Assim como aconteceu com Igor Jesus, é difícil mostrar algo relevante com tão pouco tempo. Isolado lá na frente, quase não há o que analisar, já que teve poucas ações em campo. Considerando o contexto do jogo e o restante das partidas, vai se juntar aos apagados. Quando pensamos em promessas para o futuro da seleção, Lucas Beraldo sempre vem à mente. Mas, como a palavra já diz, promessa é algo que talvez ainda não esteja pronto no presente. Foi exatamente o que ele mostrou nas 2 partidas disputadas, especialmente contra o Japão, onde perdeu quase todas as disputas pelo alto. Dom Carlo deixa ele se consolidar na França, ainda não é nem titular absoluto. Vai para o sonho distante. Lucas Paquetá não vai bem no West Ham, mas se destaca na seleção, sendo uma das raras exceções nesta análise. É um meia que aproxima bem o ataque da defesa, com qualidade para finalizar e criatividade de sobra. É verdade que metade do gol contra o Japão foi dele, mas o que fez contra o Chile também poderia ser creditado ao Luiz Henrique. Não dá para esquecer esse detalhe. Ainda assim, é passaporte carimbado. O driblador mais efetivo da seleção é Luiz Henrique, ponta-direita com características únicas. Alto, forte fisicamente, mas sem perder técnica e habilidade. Como acabamos de brincar, os números de participações em gols não refletem bem a realidade, já que foi através de suas jogadas que saíram 2 gols contra o Chile. Considerando os 160 minutos em campo, Luiz Henrique foi um dos maiores destaques e parece ter a vaga assegurada. Vamos de mais um nome garantido para a Copa, o zagueiro Marquinhos, capitão do PSG. Ele é mais um jogador que mostrou evolução com Ancelotti. O contraste entre seu desempenho antes e depois da chegada do técnico é evidente, especialmente nas ações defensivas. Ele não cometeu erros, coordenou a defesa de forma inteligente e tem 98% de efetividade nos passes. Em nossa opinião, Matheus Cunha tem feito por merecer sua vaga na seleção e é um dos jogadores que apresentou mais aspectos positivos do que negativos em toda a análise. Foi o responsável por criar mais chances claras, daquelas com alta probabilidade de conversão, além de contribuir nos passes progressivos e na distância que percorre carregando a bola ao ataque. Sem dúvidas, merece o carimbo no passaporte. Esse daqui, até os rubro-negros vão concordar. Paulo Henrique merece mais uma convocação para garantir sua vaga na seleção. Mesmo no meio de uma defesa em colapso contra o Japão, foi um dos grandes destaques. Pensando nas opções disponíveis atualmente, chegou forte na briga. Criou situações oportunas, fez uma bela triangulação com infiltração que o deixou na cara do gol e ainda finalizou com um tapa de trivela bem classudo. Uma pena não poder contar com Rafinha nos 2 últimos jogos, pois fez muita falta. Entre todos os jogadores testados por Ancelotti, ele é quem mais finalizou e mais entregou passes decisivos. Mesmo sem marcar gols ou dar assistências, a dinâmica que proporciona jogando em qualquer lado do campo é singular. Justamente essa versatilidade e imprevisibilidade no ataque é o que nos faz ter confiança no trabalho do italiano. Pensando nisso, Rafinha é fator decisivo.
A gente já contou a história do Carleto aqui no canal, através de um mini documentário que está na descrição, por isso sabemos o quanto o treinador gosta de Richarlison. O período mais sombrio de seus longos anos dirigindo clubes foi justamente no Everton, onde muitos já o consideravam ultrapassado. O Pombo foi essencial para que ele tivesse um bom trabalho, digno de um retorno a Madrid. Toda essa introdução serve para dizer que tudo bem acreditar no Richarlison até agora, mas chega. Ele teve suas chances e foi um dos piores nos 6 jogos disputados. É game over, por favor. É ótimo ver Rodrigo de volta no seu melhor estilo, marcando gols pela seleção. Entre os atacantes, poucos se mantiveram regulares, mesmo em períodos de baixo desempenho coletivo, e nos 2 últimos jogos do seu retorno, ele mostrou que pode ser um fator decisivo. Esperamos que Xabi Alonso pare de marra e que o raio volte a brilhar no Real Madrid, já que Rodrigo é essencial para o esquema tático funcionar, reunindo mobilidade, drible e finalização como poucos. Meu povo, eu sei que os flamenguistas estão pegando no pé do Samuel Lino, seja pelo que entrega em campo e das polêmicas fora dos gramados. Pelo Brasil, não dá para enxergar como uma opção, até porque desde a temporada passada vem jogando como ponta e não como ala, função que o tornou conhecido mundialmente. Aí, ele entra em uma competição contra muitos jogadores de qualidade. Pelos números, o sonho está distante. Defensivamente, até o momento, Wanderson foi o melhor lateral direito da seleção. Se for necessária uma opção que feche bem os espaços, seja incisivo em desarmes e interceptações, sempre com alta combatividade, ele seria o nome ideal. Porém, não conseguiu se destacar no apoio ao ataque, mostrando pouco do que o tornou tão benquisto no Mônaco, onde atua há alguns anos. Ele segue forte na briga. Ninguém pode negar que Virgínio Júnior evoluiu bastante com Ancelotti na seleção, mas também não entregou tudo o que pode. Apesar de participar mais em gols, criar boas oportunidades e ser mais efetivo frente às traves, ainda carrega aquela afobação de querer protagonizar pelos dribles. Acertou apenas 6 de 22 tentativas, mostrando que ainda precisa melhorar nesse quesito. Mesmo assim, é personagem garantido na Copa e, sem dúvida, nosso fator decisivo. Fechamos a nossa lista com Wesley, mais um lateral direito testado ao longo do ciclo, que já vem mostrando bom futebol na Roma. Ele disputou apenas um jogo com Ancelotti, mas em termos gerais, o que apresentou em campo superou todas as opções anteriores. Os números comprovam, foi quem mais contribuiu ofensiva e defensivamente. Pelo conjunto da obra, acreditamos que já tem a vaga garantida. Se quiser conferir nomes que foram esquecidos nas convocações, mas estão brilhando de acordo com os dados, basta clicar no card que está aparecendo na tela.